não são apenas nas densas florestas da Amazônia, ou da África Central, no grande outback australiano, ou nas profundezas dos lagos, que se tem relatos de neossauros sobreviventes. O deserto do Atacama, no Chile, coleciona relatos de uma ou mais criaturas estranhas, cujas descrições são semelhantes a um animal muito famoso, graças à cultura pop. Ao longo dos anos, várias pessoas que cruzaram a rodovia entre as cidades de Iquique e Arica reportaram avistamentos de uma estranha criatura de aproximadamente 1,5 metros e 2 metros de altura. Segundo eles, a criatura, conhecida como o monstro de Arica, ou Aricaraptor, era parecido com uma ave, só que bem diferente de uma ave convencional. Suas pernas são bem mais musculosas, e alguns o descrevem com penas negras ou acinzentadas, enquanto outros dizem que ele não é emplumado. Ele tem um focinho longo e olhos grandes que à noite brilham intensamente. As testemunhas contaram que essas criaturas andam em grandes grupos, geralmente de até 4 ou mais indivíduos, e sempre que estão perto, os Aricaraptors emitem um som característico que anuncia a sua chegada. A primeira vez que essas criaturas foram reportadas foi no ano 1980, onde muitos alegaram terem visto um grande monstro bípede, cuja aparência era semelhante a um canguru. Já nos anos 2000, os Aricaraptores foram reportados em 3 ocasiões. A primeira foi no ano de 2003, na cidade de Chaca, no Chile. Cerca de 100 aves foram encontradas sem vida e sem sangue. E segundo uma testemunha ocular, isso não foi causado pelo chupa-cabra, e sim por uma espécie de ave, ou canguru com 2 metros de altura, com as extremidades inferiores mais curtas que as superiores, e que se movia dando saltos prodigiosos. Tal descrição era similar à dos monstros de Arica. Um ano depois, nos últimos dias de julho de 2004, Hernan Covas, Dario Riquelme e um outro integrante também viram um provável Aricaraptor. Os 3 tinham parado o carro quando viram um animal estranho cruzando a estrada rapidamente, sendo seguido por outro da mesma espécie. Cuevas o descreveu da seguinte forma: um animal tremendo, muito semelhante a um dinossauro bípede, com coxas enormes. Riquelme acrescentou que o segundo animal era de cor cinza, sem pelos, e com cerca de 2 metros de altura. Nesse mesmo mês, houve outro avistamento em Pampa Acha, uma cidade localizada a 20 quilômetros de Arica, e perto de presenciais tutelares. Dessa vez, o oficial Carlos Abete de La Torre estava dirigindo com sua esposa Teresa, seus 3 filhos, e um sobrinho de 3 anos, por volta das 9 da noite, quando eles se depararam com um grupo de 4 animais. A seguir, vocês ouvirão as palavras da filha de Carlos, Carmen de La Torre, a respeito desse encontro. Eu estava no banco de trás com meus irmãos, conversando, e de repente tudo escureceu. Então contei ao meu irmão o que estava vendo, e ele me pediu para ficar quieta, porque minha mãe fica nervosa. Mais tarde, olhei pela janela, e vi algumas coisas que pareciam pássaros, com cabeças de cachorro e asas arqueadas para trás. Meu pai disse que eram, como gárgulas. Ficamos sem palavras por uns 10 minutos, e minha mãe nos disse para reagir, e então começamos a discutir o que tínhamos visto. Carmen também disse que aquelas coisas tinham 2 metros de altura, e que não tinha certeza se os apêndices arqueados para trás eram asas, ou se eram as pernas da criatura. Além disso, ela disse que 2 deles voaram por cima do carro, e outros 2 saltaram na estrada. Já Teresa Abete de La Torre, a matriarca da família, disse que as criaturas se moviam lentamente ao redor do carro, mas quando corriam, equipararam a velocidade do veículo, que era de quase 100 quilômetros. Posteriormente, uma mulher chamada Fanny Reis, dona de uma loja em Cuia, relatou que um caminhoneiro que fazia um trajeto entre Iquique e Tacna, no Peru, supostamente viu um animal semelhante, enquanto dirigia por Chaca.
Segundo ele, um animal surgiu na frente de seu caminhão, ficou encarando por uns minutos e logo depois fugiu. Ele disse que a criatura era parecida com aquelas de Pampa Acha. E em anos posteriores, vários outros relatos dos Aricaraptor surgiram naquela mesma região, feito por pessoas que preferiram ficar no anonimato, para não serem alvos de piadas. Como já ficou claro pelas imagens, a identidade dos monstros de Arica parecem se tratar de um dinossauro dromeossaurídeo. Esses dinossauros viveram durante o período Cretáceo, tanto no inferior quanto no superior, nas regiões das Américas do Norte e Sul, Europa e Ásia. Os dromeossaurídeos podiam variar de tamanhos, isso dependendo da espécie em questão, desde os pequenos, como o Saurornitolestes, Hesperonychus, Atrociraptor da América do Norte, o europeu Piroraptor e o famoso Velociraptor da Mongólia, que mediam até meio metro de altura. E os grandões, como os norte-americanos Utahraptor e o controverso Dakotaraptor, o asiático Achilobator e o sul-americano Austroraptor, que mediam até 2 metros de altura. Apesar dessas diferenças, tanto de altura quanto de época e região, todos os dromeossaurídeos tinham as mesmas características. Entre elas, a inteligência, o fato de caçarem em grandes bandos e de forma coordenada, e um par de garras longas e curvadas, as quais eles fincavam em suas presas na hora da caçada. Mas, na minha opinião, talvez os Aricaraptor chilensis, como eu os batizei, possa ser um deinonycho. Esse dromeossaurídeo viveu entre 115 e 108 milhões de anos, durante o Cretáceo Inferior, na região da América do Norte, mais especificamente, nos estados de Oklahoma, Utah, Wyoming e Montana. Ele media até 1,5 metros de altura, 3,5 metros de comprimento, e pesava entre 73 e 100 quilos. O deinonycho vivia em regiões de grandes florestas, tanto tropicais quanto subtropicais. Eles eram o que foram a maioria dos demais raptores, e o que são os atuais predadores, animais inteligentes, que usavam de estratégia, paciência e observação quando estavam caçando. Os deinonychos caçavam em grandes bandos, isso também dependendo da presa em questão. Eles seguiam o herbívoro e tentavam isolar o membro mais fraco ou lento da manada, para então atacar. Eles dividiam o espaço com outras espécies, desde pequenos herbívoros, como os ornitópodes Zefirossauro e Tenontosauro, os quais o deinonycho predava, o Nodossaurídeo Sauropauta, o grande carnívoro da época, Acrocantossauro, e o Sauroposeidon, um dos maiores saurópodes que já existiram, bem como espécies de peixes como o Lepisosteus, e os crocodilianos Goniophilus e Paluxisucus. Já alguns acreditam que a visão dos monstros de Arica possa ter sido causado pelo avistamento de aves ratitas no local. Na região, tinha um homem chamado Ricardo Arancibia. Ele era, ou ainda é proprietário de uma fazenda de avestruzes, e conta que além de sua propriedade, existem outras espalhadas ao longo de Acha, Chaca e Luta. Arancibia sugeriu que, talvez algum avestruz teria fugido do local, e o encontro das pessoas poderia criar uma falsa impressão, principalmente se for visto à noite. No entanto, Dário Riquelme, uma das testemunhas oculares, rejeitou essa teoria, alegando que sabia muito bem da aparência de um avestruz. E que, aquelas coisas lá fora, não eram avestruzes. Bem, esse foi o caso dos Aricaraptors, ou os monstros de Arica. Se vocês têm alguma teoria ou ideia do que sejam essas criaturas, deixem todas elas nos comentários, que eu estarei lendo todas. E antes do vídeo terminar, já aviso que eles não são os únicos. Em todo o mundo, também existem relatos de supostos raptores sobreviventes, os quais serão abordados aqui, no Guia do Saber Arcano.